Boa noite, mais uma quinta-feira, juntos, estudando, aprendendo. Hoje nosso encontro é sobre o livro dos médiuns. Estamos já uma terça parte dele, já estamos no item 189, no capítulo 16 da segunda parte. Então, vamos esperar os nossos participantes, certo? E vamos estudar hoje juntos aqui. Daqui a instantes, nós já teremos a presença da Dulce, do Luiz, não sei se hoje a Cláudia consegue entrar, e o John também, não sei se hoje vai ser possível, porque ele está com algumas atividades aqui. Bom, hoje estamos no mês de junho, dia 2. O nosso estudo é sobre o livro dos médiuns. Nós estamos na etapa que fala das especialidades dos médiuns. Oi Dulce, boa noite. Então, para harmonizar nosso estudo, antes que as pessoas entrem, uma conversinha sempre do Carlos Torres Pastorino, que ele diz assim: não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, esta pode resistir a todos. Oi, Cláudia. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Como é que tá a Doris? Está melhorzinha? Mais Tá calma? melhorzinha, mais calma, obrigada. Então, temos aí agora, o time está fechado aqui. A Dulce, o Luiz e a Cláudia. Boa noite. Então, eu estava lendo aqui para harmonizar. John está entrando, mas ele não vai ficar conosco online. O Carlos Pastorino diz: não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena. Esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Pensemos nisso. Então, hoje nós estamos no item 189. Vamos começar em médios de transporte. Nós já estudamos do quadro sinótico, nós já estudamos médium de efeitos físicos e intelectuais, e dentre as variedades comuns a todos os tipos de mediunidade, nós já estudamos médiums sensitivos, naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários, e agora vamos para as especialidades. Para os efeitos físicos, os tiptólogos, os motores, de translações e suspensões, de efeitos musicais, e hoje a estreia com médium de transporte. Mas antes de começarmos, vamos ler a palavrinha do Evangelho. E aí, diz assim: abri aqui na instrução dos Espíritos a lei do amor. O Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem
deslumbrado seu patrimônio intelectual. A morte já não o conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo, elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação que finda. É um bom recado, né? Boa noite, quem já está conosco. E eu convido a Cláudia para fazer a oração inicial. Pode ser assim, de supetão, Cláudia? Pode sim. Obrigada. Vamos nos harmonizar para que possamos receber esses divinos ensinamentos e que tudo isso que nós ouvimos, que nós estudamos, nós tenhamos as condições e a capacidade de absorvermos e entendermos cada mensagem para a nossa vida e desta maneira fazer com que tudo isso que nos é ensinado nesses momentos dos nossos estudos sirvam para que possamos tornar a vida das pessoas que nos cercam melhores, pois consequentemente a nossa também será. Eu gostaria de pedir a vocês que me ajudem, porque eu não sei decor. Eu gostaria de hoje não fazer nem o Pai Nosso e nem a Ave Maria. Se vocês puderem me ajudar, eu gostaria de fazer a oração de São Francisco para iniciarmos os trabalhos. Eu me fugiu ao começo. Vamos lá. Senhor. Se não falar, der, não tem problema. Nós podemos deixar para o final, porque assim me pega de supetão. Eu tenho essa história de dar brancos. Eu tenho ela aqui. Então aqui. faça ela para nós, querida. Faz elas para nós, a favor, Dulce. Muito obrigada. Oração de São Francisco. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Essa é muito profunda, né? Essa oração, quando a gente pensa sobre o que ela nos propõe de humildade. Não é a humildade da pobreza, mas a humildade de você se doar. Bom, médiuns de transportes. Eu vou começar lendo e a gente vai compartilhando cada um pouquinho, certo? Ok. Certo. Então, médio de transporte. Os que podem servir como auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação. Excepcionais. Bom, essa especialidade eu não conheço ainda nenhum médium que tenha essa mediunidade, e não sei se ela é uma mediunidade que a gente possa fazer alguma indicação sobre ela, até por ela já ter essa condição de especialidade. O que vocês me dizem? Na realidade, isso aqui o Kardec foi extremamente minucioso, né? Quando ele quis classificar esses tipos de mediunidade.
Mas a mediunidade de transporte, ela é só uma maneira, no meu entendimento, uma maneira que ele expressou para dizer o seguinte, ó, esse tipo de ectoplasma, ou de doação de ectoplasma, serve mais para transportar objetos, né? Porque, assim, isso é uma coisa que a gente precisa compreender também. O ectoplasma não é igual em todos, né? Ele tem a nossa impressão digital, né? Cada um de nós é uno, né? Então, no meu entendimento é isso, tá, Cessona? É mais uma aptidão de doação e de um ectoplasma mais propício para esse tipo de fenômeno, né? Mas é um fenômeno tão raro hoje que a gente já nem observa muito por aí, né? Exatamente. É porque, à época, ele até tinha essa necessidade de fazer essas classificações minuciosas, porque as pessoas cobravam: o que é isso? Isso. E tenho certeza que os espíritos também viam essa necessidade de esclarecimento, porque não era como hoje, que a gente consegue perceber que a intuição é uma mediunidade muito forte, a, a clarividência, a audição, a gente já encontra com mais frequência pessoas com essa faculdade. À época ela era mais grotesca, né? A forma de mostrar, inclusive, para despertar a curiosidade. Precisava fazer com que algo sumisse daqui e provar que não era a concorrência que como é que era o nome da propriedade do Kardec, que ele estudava? Magnetismo, que não era uma ação do magnetismo. E aqui, bom, vamos lá. Médios noturnos. Quer ler para nós, Dulce? Ou você mesmo, Luiz? Ela vai ler porque eu estou sem óculos. Ela lê e a gente fala. Vamos fazer? É isso. Boa noite. Médios noturnos. Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade, eis a resposta de um espírito à questão de saber se podemos considerar estes médios como uma variedade. Certamente, se pode fazer deles uma especialidade, mas esse fenômeno se liga mais às condições do ambiente do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam dessa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderia, pelo exercício, agir tanto na claridade quanto no escuro. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa. Também é preciso dizer que, como essa condição, deixa o caminho livre para o emprego de truques, de ventrilogia e de sugestões acústicas. Charlatões muitas vezes têm abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para amealhar os tostões. Mas o que importa? Os farsantes de salão, como os farsantes da praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provarão que não é bom imiscuir-se em suas obras. Sim, eu o repito, certos charlatões serão castigados de maneira suficientemente dura para perder o gosto do ofício de falsos médios. De resto, tudo isso tem seu tempo. Erasto, um espírito que falou isso. Pois é, Erasto está sempre dando essas dicas aqui ao longo do livro dos médiuns. Bom, os charlatões, a história se repete. Eles vêm e fazem peripécias e chega o momento que a máscara cai e a verdade vem à tona. E essa exigência, como ele diz aqui, somente na obscuridade, não é uma coisa... Às vezes é condicionamento da própria pessoa que não se vê com condições
talvez até emocionais, de se dedicar e para poder atuar. E a gente sabe que, normalmente, em razão das nossas atividades laborais, a gente acaba tendo mais tempo para se dedicar à noite, mas não quer dizer que nós entramos nesse grupo de médiuns noturnos. Era isso que eu queria comentar. Alguém tem mais algum comentário? Não. Eu ia justamente fazer essa pergunta aí, se o fato por exemplo, né, da disponibilidade ser maior na noite, se seríamos, né, considerados apenas médiuns noturnos. Eu acredito que não tem, né? Porque você veja por você, Cláudia, tua mediunidade é bem ostensiva e você a qualquer momento está pronto. O problema é que você tem uma condução da sua mediunidade e você não deixa que ela flore em qualquer lugar, a qualquer hora, certo? Exato. Isso se chama regramento, alinhamento do médium para ter o controle da sua mediunidade. A disciplina, né? Porque eu já vi médiuns se manifestarem, como se diz, incorporarem em ônibus, em lugares públicos. Então, é um pouco complicado, né? Fica difícil de saber se aquilo é uma falta de disciplina ou se é um charlatanismo, né? É bem complicado. Luiz, Porque isso assusta as pessoas um pouco em roda, né? Muito. Mas não é nenhum nem outro, tá, Cláudia? Na realidade. Nenhum nem outro. Uhum. Não, eu acho que a disciplina é uma coisa importante, porque ela vai, aos poucos, fazendo com que o médium adquira controle sobre a sua faculdade. A disciplina marca por isso. Né? Mas quando os espíritos falam em disciplina, não é só a disciplina do exercício da mediunidade, porque aqui nós temos um tipo de médium que são aqueles que o Kardec chamou de médiuns naturais, que são aqueles que não controlam o fenômeno. Por quê? Porque ela é uma mediunidade basicamente de doação de fluidos para manifestação de espíritos. E as pessoas não têm controle, o médium não tem controle sobre o uso dos seus fluidos. Né? Médium nenhum tem. A gente vai adquirindo a disciplina e o estudo para poder entender quem é que está conversando conosco e começar a perceber, né, por algumas sensações, quando uma inteligência terceira está querendo se comunicar. Tá? Mas aqui, nesse caso dos noturnos, também eu queria fazer uma ressalva. Né? Apesar desse espírito Erasto ter colocado que com disciplina e com exercício, isso pode ser realizado na claridade. E aqui, gente, vamos deixar claro que nós estamos falando aqui apenas de médiuns de efeitos físicos. E o Kardec entendia, nessa época, que médium de efeito físico, aquele que produz um fenômeno físico. Né? Hoje, o entendimento de médium de efeito físico é um pouquinho diferente. Tá? Mas nessa época aqui, ele entendia como sendo aqueles médiuns que produzem fenômenos de ordem física. Transportam mesas, materializam coisas, desmaterializam coisas, né? E tem esse livro que eu emprestei para o John, Os Médicos do Espaço. Os espíritos que trabalham no lar do Frei Luís recomendam que isso não seja feito à luz do dia, porque isso degrada o ectoplasma que eles estão usando do médium e pode ser muito perigoso para o efeito de materialização humana. Né? Eles não permitem, inclusive, nem aquela luzinha azul que todo mundo gosta de ver em centro espírita. Lá é 100% na escuridão, né? Conforme narra o livro. Né? Porque eles entendem que o problema não está com o espírito, né? Está com o excesso de ectoplasma retirado momentaneamente do médium,
e que alguns tipos de luz prejudicam, né? Mas é um caso especial também, né? Mas é só para a gente contextualizar aqui, quando ele fala aqui de médium noturno, ele está falando de outros efeitos, né? Porque a gente vai ver, mais na frente deve aparecer a questão da materialização de espíritos, né? Que ele vai chamar de médiums de aparições, que não deixa de ser basicamente a mesma coisa, né? Mas era só para a gente compreender essa questão, mas viu, Cláudia, essa manifestação espontânea, ela ocorre sim, ocorre e às vezes não é falta de disciplina, não, é falta de conhecimento mesmo, sabe? É bom saber, obrigada pela informação, seu Luiz. Inclusive, Cláudia, assim, saindo um pouco do estudo, é uma coisa que a gente percebe, hoje eu já procuro agir de outra forma, mas antigamente as pessoas não sabem nem como agir para atender quando acontece em lugares públicos. E a primeira coisa que hoje a gente sabe a fazer é tentar acolher e tentar conversar com esse espírito que está se manifestando e orar. E eu recomendo sempre, uma coisa que eu aprendi na dor, é oferecer água. Porque se for um espírito mais endurecido, que está vivendo nos subplanos e que eles têm dificuldade de água límpida, então uma forma de você ofertar, é ter cuidado, é tratar com carinho, não adianta tratar com agressividade. Você é um irmão sofredor que está dependendo disso, de alguma forma ou de outra, para fazer uso da capacidade, da faculdade mediúnica de alguém que ainda não tem essa habilidade, esse conhecimento, essa condição de poder se organizar para que isso não aconteça. Bom, voltando, vamos para os médiuns curadores, né? Os que têm poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Ela pertence a todos os verdadeiros crentes, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente, não é senão uma exaltação do poder magnético fortalecido, em caso de necessidade, pelo concurso dos espíritos bons. Tem um comentário sobre, nesse livro, que foi catalogado e organizado pela equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Mansão do Caminho, e ele diz o seguinte, que essa última frase, ela passa a mensagem de simplicidade, como se o gesto mínimo veiculador da mediunidade curadora fosse a imposição de mãos. Então, ele faz um alerta que os passes que hoje se usa, longitudinais ou rotatórios, que tem sido empregado no movimento espírito, vem também de uma herança natural dos magnetizadores do passado, que os tinham simplesmente como imposições em movimento. Então, ele comenta que a questão o médium curador é um pouquinho diferente do passe, mas nós já vimos que a capacidade do passe, ela nos oferece uma transmissão de energia que, se há o merecimento, a pessoa recebe essa informação, essa bênção, e também pela fé. Então, o contexto dos médiuns curadores é um contexto que vai muito além da nossa capacidade de conhecimento. Esse é o meu entendimento. Luiz? Vamos lá. Isso aqui é interessante, e se vocês perceberem, o Kardec tomou o cuidado de não se aprofundar nesse tipo de mediunidade neste livro dos médiuns. Tá? Por que ele não fez isso? Primeiro porque ele, e para quem não sabe, Kardec estudou e praticou o magnetismo, que se chamava à época magnetismo animal, por mais de 30 anos, né? Antes de codificar essa doutrina. E tanto que ele diz que o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas.
né? Por quê? Porque, na realidade, quando a gente fala do passe, né, e tem uma coisa equivocada, a maioria das casas dizem assim, é o médium passista. E a condição não é essa, tá certo? O exercício do passe não é um exercício mediúnico, muito pelo contrário, né? O ideal é que não haja nem manifestação espiritual no momento do passe. Tá correto? Porque é uma ação de magnetismo. E mais do que uma ação de magnetismo, é uma ação de doação, né? É onde a gente usa como força para depurar essa energia magnética a nossa intenção e a nossa vontade. Então, essa questão dos médios de cura, na realidade, assim, hoje isso avançou muito, né? A gente começou a perceber uma série de tipos de médiums com várias, vamos chamar de especialidades nesse trabalho, né? Mas, no fundo, no meu entendimento, isso não deixa de ser uma ação magnética, né? Porque a gente fala muito de energia, fala muito de, né, dessas coisas etéreas, mas a gente sabe que o nosso corpo tem energia eletromagnética, né? Todos os corpos têm, porque isso é o que move os átomos. E a intenção, a minha concentração pode, sim, provocar impactos positivos em alguém que esteja necessitado, né? Então, eu entendo que a base disso tudo é o magnetismo. Isso é um entendimento meu, né? As especialidades depois é outra coisa, né? Agora, ao concurso dos espíritos, não há dúvida, mas ele só vai acontecer se houver intenção, né? Se houver honestidade de propósito. Tá certo? Tá, Seu Luiz, desculpa. Não, pode falar, Cláudia, perdão. A pessoa da assistência que vai e procura, né, o passe para... Numa grande maioria, eles precisam eles precisam sentir, eles precisam, eles têm que ter a certeza de que não sou eu, para que eles possam acreditar naquele passe. Não sei se o senhor concorda, não sei se o senhor entende o que eu quero falar. Não entendi. Então, o que acontece? De experiências, né, exemplos que eu vi em outras casas. As pessoas, quando procuram o passe, elas não querem eu dando passe, elas querem o meu mentor. As pessoas precisam sentir isso para acreditar naquele passe. O senhor me entende? Entendo. O senhor falou que é... Eu entendo. E eu acho que é uma visão equivocada delas. Sim, tá, sim, claro. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque sabe onde é que o passe espiritual é dado? No momento da palestra pública. Porque normalmente as casas que são organizadas, por quê? Porque ali é o momento em que a pessoa está com um pensamento elevado. É onde a espiritualidade pode chegar naquela frasezinha que eu disse, ela pode achar um caminho para chegar no coração das pessoas. É no momento da palestra pública em que está se discutindo grandes temas da vida, que a espiritualidade, o processo do passe, vamos dizer, presencial ali com o grupo de passistas, ele é um processo de doação e de transfusão de energias, que é o trabalhador que precisa fazer. Ali, por isso que não se aconselha a intervenção espiritual ali, os espíritos não aconselham, porque é um horário que você e eu estamos dispostos a doar. Está entendendo? Por isso que existe um alinhamento de chamar, ao invés de médium passista, de medianeiro, porque é uma interlocução entre os espíritos que fazem a egrégora daquela casa e a pessoa que vem buscar. E eu digo para você que as pessoas, eu concordo com parte do que tu dizes, Cláudia, que as pessoas elas precisam
do movimento, do momento do passe, embora, como o Luiz falou, desde a palestra, as pessoas estão sendo tratadas. A gente sabe que até mesmo antes da reunião espiritual, onde há a preparação da casa, já há uma preparação desse contexto todo, seja do ambiente onde vai acontecer, como a intuição daquelas pessoas para virem para casa e algumas intuições para tentar atrapalhar para não ir, né? E quanto aos passes mediunizados, era uma prática bastante antiga e as religiões afro fazem muito como essa prática, e é onde a gente identifica mais, porque o regramento, o processo é outro, né? Há um alinhamento estrutural diferente do que as casas que seguem um processo de estudo. Eu conheço pouco, assim, do da estrutura de funcionamento. Já minha vida de conhecimento da doutrina, ela sempre foi mais alinhada com o que se intitulou de kardecismo, que eu não vejo que seja kardecismo, porque Kardec não fez nenhuma religião, mas é com base nos ensinamentos trazidos pelas obras e evitando a mistificação, né? Então, assim, há sempre um cuidado. Mas, sendo uma coisa boa, sendo uma ação benéfica, com boas intenções, com uma proposta de luz, é sempre bom. Né? Agora, o problema das cobranças que ele trouxe ali na outra situação, isso é um problema que tem em qualquer ambiente. Se você vendeu um dom, se você comercializar, é uma responsabilidade tua que tu vais responder na hora certa. Tá certo? Então vamos lá. Nós entramos agora para médiuns excitadores. São pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Trata-se mais de um efeito magnético do que uma mediunidade propriamente dita, pois nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertencem à ordem dos efeitos físicos. E ele ainda alerta que nós vamos estudar isso no capítulo seguinte, sobre a formação dos médiuns. Eu vejo esses médiuns excitadores da época, uma mediunidade que a gente, quando faz cirurgia espiritual, aqui na casa, eu posso falar daqui, são aquelas pessoas que ficam doando ectoplasma, ficam em concentração, em oração, mantendo a vibração energética do ambiente. E isso é uma coisa que a gente dá um valor muito grande, porque os médiuns que estão trabalhando, eles vão gastando as energias, a bateria vai acabando, e isso é uma atitude que funciona muito bem e é louvável. Não sei se eu estou certa em fazer essa analogia. Alguém tem algo? É por aí. Né? É por aí. Assim, porque é o que eu disse, né? O contexto histórico era outro, então ele precisava responder críticos. Isso aqui nada mais é do que uma resposta aos críticos, né? Porque se a gente perceber hoje, e é bom que quem estuda mediunidade conheça essas nuances aqui, porque assim, né, gente? Mediunidade, ela para a gente compreender bem, ela se limita àqueles dois grandes grupos, né? Os médiuns de efeitos intelectuais e os de efeitos físicos. São os dois grandes grupos, e o que ele tentou fazer aqui, né, foi explicar um pouquinho alguns fenômenos diferentes que estão necessariamente dentro de um dos dois grupos, mas para poder responder a perguntas futuras, tá?
Porque assim, surgiu uma coisa assim, assado, assado. Porque tudo isso aqui também resultava de conversas na Sociedade Espírita de Paris, né? Porque era lá que a experiência prática era feita, né? Aqui é uma coisa um pouco mais organizada para o público externo. Dentro da Sociedade Espírita, eles corroboravam ou não essas informações com os espíritos, né? Por isso que tem muita anotação aqui de vários espíritos, e isso não surgiu do dia para a noite, né? Isso surgiu de uma centena de reuniões na Sociedade Espírita em que se evocavam os espíritos para questionar determinadas particularidades da mediunidade. Tá certo? Mas no final Exatamente. das contas, Cissona, assim, até para mim não tirar muito tempo de vocês, de fato, essa questão dos excitadores é o que a gente chama hoje de grupo mediúnico de apoio, né? São aqueles que ficam dando apoio energético para o trabalho central que o grupo mediúnico se propôs a fazer naquela ocasião, né? Exatamente, exatamente, é isso. E Luiz, você nunca tira tempo nosso. Aqui é um ambiente que nós estamos estudando. Inclusive, Nossa, eu ia dizer a mesma coisa. inclusive as pessoas que vêm acompanhar nossas lives, tiver alguma pergunta, aqui é uma sala de estudo que a gente abre online e toda a conversa, o livro é um roteiro. É isso Para a aí. gente seguir um alinhamento, mas assim, quando a gente dá uma divagada, para alguns pode achar que estamos divagando, mas considerando que a gente sabe que nós podemos ser intuídos a todo tempo a ir mais a fundo num ou no outro tema, tá válido. É esse o jogo. Isso aí. Essa é a proposta. Tá. Vamos lá. Tá. Agora nós vamos em médios especiais para os efeitos intelectuais, aptidões diversas. Realmente ele foi a minúcias, né, para poder esclarecer e sair daquela que deve ter sido um farfalhar aquela sociedade com o uso do contato mediúnico para os interesses e as pessoais encarnados de uma sociedade que era o boom do mundo, né? Era o it do mundo. Mas vamos lá. Médiuns auditivos. Aqui ele é cirúrgico. Os que ouvem espíritos, muito comuns. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe em sua imaginação. Então ele não faz muito tracejo aí e já diz, auditivos é quem escuta. Agora só cuidado, que às vezes é tua própria consciência que te chama. Alguém tem algum comentário nisso? Não, é isso aí. Curto e grosso. Vamos lá. Médiuns videntes. Os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão ocasional e fortuita de um espírito em determinada circunstância. É bastante frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos. Por isso convém não acreditar sempre, só pela palavra, nos que dizem ver os espíritos. Bom, aqui o campo é farto. Às vezes é imaginação, às vezes a pessoa realmente tem um momento, um insight de uma visão, porque o espírito quer e o momento está propício de dar algum sinal. E aí nós temos também aqueles que dizem ver, porque quer também mostrar uma mediunidade ou quer interferir na vida dos outros. E em terceiro, também a situação que a gente enfrenta com o John aqui, a ponto de confundir se tem uma pessoa encarnada ou é um espírito. E é tão natural quando acontece assim a frequência, esse dia a dia, que as pessoas que convivem com a gente de vez em quando percebem ele
conversando sozinho, ou se abaixando para acariciar um animal, ou freando o carro para passar, querendo que eu freie o carro, principalmente quando sou eu dirigindo, que eu pare o carro para passar alguém na faixa. Isso é uma coisa extremamente comum. Deixo aí a conversa. Aqui eu vou botar uma pimenta, tá? Bote. Médium nenhum vê espírito, né? No sentido que a gente entende pela palavra. Por que eu falei isso, né? Porque vejam como é um fenômeno tão inusitado para a raça humana que a gente não tem palavras para descrever uma situação, né? O médium, ele consegue ver no sentido mental, né? Não no sentido físico, né? Quando o médium diz assim, eu vejo um espírito, ele vê o espírito na sua mente, não na sua visão. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque o Kardec, ele por mais de 10 anos, ele provocou os espíritos sobre isso e os espíritos aconselharam ele. Então faz o seguinte, porque o espírito diz para ele, o médium imagina que vê o espírito. Imagina que vê com a vista, né? É o que eu estou dizendo, que ele enxerga. Sim, ele você está trazendo para. Não é uma visão enxerga. encarnada. Isso, não é a visão física, não é material, né? A não ser em determinadas situações de materialização que a gente vai estudar. Mas e aí ele diz o espírito diz para ele, então faz o seguinte, tu faz uma experiência com médiuns cegos e eles vão te dizer que eles vão ver os espíritos. Porque o que ele queria que o Kardec provasse? Que essa é uma visão mental. Eu já comentei isso no outro grupo, tem um livro interessante que é bom as pessoas conhecerem, que chama Mentomagnetismo e Espiritismo. Ele é um livro fantástico, foi escrito por um médium, por um médico, com o auxílio de um espírito. Né? Ele explicava o fenômeno sob a ótica da ciência e o espírito corroborava ou não sob a ótica do mundo espiritual. Ele é fantástico. Então, assim, todo o processo é mental. O processo de psicografia é mental. O de psicofonia é mental. O de efeito físico é mental. Né? Por quê? Porque o que nos une? O que nos une é a consciência. Né? Então, hoje mesmo eu estava escutando aqui com a Dulce uma palestra do Godin e ele estava dizendo o seguinte, antigamente se tinha um certo tabu em relação ao médium receber psicografia ou psicofonia de um espírito de uma outra língua. Né? Ele disse, hoje, gente, a gente se comunica com espírito que teve personalidade encarnada de qualquer idioma, porque o idioma dos espíritos é o pensamento, não é a língua. Né? Então, a linha de raciocínio é a mesma. Então, qualquer médium que tenha o mínimo de capacidade e disciplina da mediunidade pode lidar com essas situações. Mas, de novo, né? É uma situação mental. O João vê espírito? Vê. Ele não enxerga, mas ele vê. Né? Tanto que ele tá falando ali que ele via muito quando ele estava cego, que ele teve um período que ele perdeu a visão. Né? A visão Exatamente. física. Então, assim, isso é uma coisa, e é importante a gente falar, isso parece óbvio para nós que estamos estudando, né, ou que a gente está um pouquinho mais de tempo estudando, mas para quem ainda não sabe que tem a mediunidade e está passando por essa situação, precisa compreender, ou que está iniciando nesse processo, precisa compreender que a visão não é física, né? E aí, está dizendo, exatamente eu vejo com os olhos fechados, é isso aí. Ele não enxerga, ele vê, o que é diferente, né? Por isso que é complicado a linguagem, porque assim, a nossa linguagem aqui ainda não é... Nós não temos palavras novas para situações novas. Era isso que eu estava esperando para fazer. Nós temos um limite de conhecimento, de expressão, de forma de traduzir, de verbalizar, porque é dentro do limite que a gente conhece. E eu lembro bem quando a gente estava começando o trabalho com a mediunidade do John, de começar a ele se autoconhecer
em todo esse processo, ele fechava os olhos mesmo tentando fugir de situações e não conseguia. Ele ia para baixo da cama. Era uma prática ele tentar se esconder dessa forma para tentar se proteger e não enxergar. E ele viveu muito isso na infância. E a gente já teve contatos de criança que tem alguma coisa assim também, alertando esse medo, essa angústia para fugir, porque não adianta fechar os olhos. E é o que você disse, Luiz. Enxerga, ele vê. Não é que ele enxerga. Certo? É isso aí. E outra coisa, só para a gente complementar isso aqui, para não ficar da minha parte incompleto. Quando a gente fala de espírito aqui, gente, e aí os que estão nos ouvindo, não é só espírito desencarnado, não, tá? Esses fenômenos aqui acontecem com pessoas vivas. Eu posso evocar um espírito de alguém que não está desencarnado. Eu posso conversar com um espírito, posso psicografar de um espírito de alguém que está vivo. Tá? Isso está nesse livro aqui, nós vamos chegar lá. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de espírito, é no lato sensu, né? Para a gente também não criar essa visão equivocada. Ah, espírito é só gente morta. Não. Espírito é espírito. E por que esse fenômeno aconteceu muito para o Kardec? Porque essa era mais uma prova de que havia vida após a morte. Pessoas vivas que estavam num outro local se comunicavam com pessoas vivas, né? Mostrando assim, além de um ser humano, nós somos um espírito. É a telepatia que foi classificada e que se tentou, de outras formas, trazer para a ciência e não se conseguiu identificar essa capacidade de uma forma científica. E assim, as pessoas, nós temos que sempre lembrar do tempo e das necessidades daquela sociedade no tempo. O que tu disseste, havia uma necessidade de provar que a vida não era essa etapa encarnatória. A vida era algo muito mais. E que o espírito é maior que a matéria. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. E o respeito ao tempo. É como ouvir uma parábola de Jesus, quando a gente para refletir, saber em que contexto que aquele ensinamento foi trazido. Exatamente. Né? A alegoria necessária para aquele conhecimento. Certo? Então, vamos lá. Terminando os médiuns videntes, alguém tinha mais algum comentário? Não? Médiuns inspirados. Aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos. Na maioria das vezes, a sua revelia. Tanto nos atos comuns da vida, como nos grandes trabalhos intelectuais. Poxa, essa é uma mediunidade, uma faculdade que é muito presente e sem a pessoa perceber que isso é mediunidade. Várias vezes nós já tivemos oportunidade de ouvir, e também a literatura é farta em falar sobre a evolução tecnológica, a solução, as descobertas da ciência. Quantos e quantos cientistas dormindo. Ah, não, eu tenho que deixar um caderninho do lado da cama porque eu tenho insights dormindo. Músicos que compõem também no momento de relaxamento do corpo. Tá aí. Deixo a vocês complementarem, porque esse é vasto. Vamos, Cláudia, manda bala aí. Então, isso é muito interessante, assim, é muito lindo, porque eu tenho um colega que ele escreve muito bem. E aí, casualmente hoje ele disse assim, ele escreveu uma poesia para a gatinha dele. E aí ele disse assim para mim: não me pergunta como que eu consigo.
porque se eu sentar aqui agora e tentar fazer alguma coisa, eu não vou conseguir. E ele não acredita em mediunidade. Ele não, não precisa. ele não acredita, ele não. Inclusive, nós tivemos uma reunião e aí os ânimos estavam bem alterados. E aí eu fui me acalmando, assim, porque eu sabia que não ia adiantar nada, assim, nós entrarmos naquela discussão. E aí as coisas começaram a se acalmar e eu não falei nada. Ele olhou para mim e disse assim, tu deu um passo em todo mundo aqui, né, que eu sei que tu fez isso. E ele acaba debochando, né? Mas eu sei que ele tem muita mediunidade, eu sei disso. E ele escreve muito bem, ele escreve coisas lindas, nossa. E aí ele diz, não, eu não tenho mediunidade, eu tenho um dom de escrever. Isso é um dom que Deus me deu. Cada um chama do que quer, como conhece Como dentro né? dos seus limites. Como conhece, exatamente. E aí vale aquela frase dos espíritos, né? Quando Kardec perguntou que os espíritos influenciam a nossa vida mais do que a gente imagina. Mas e quando eles falaram todo. isso, eles não falaram só para o mal, né? Veja o quanto a gente deve ter recebido de insights para chegar no estágio de evolução que a gente chegou, né? E não porque eles são só bonzinhos, né? É porque há um projeto maior, há um propósito maior, né? A coletividade é mais importante que o indivíduo. E quando esse conceito de coletividade é levado em consideração, esse tipo de mediunidade acaba servindo para a humanidade dar saltos em áreas em que ela é carente ainda, né? Para poder, como eu disse, melhorar a massa crítica do planeta. Esse é o grande projeto, né? E isso é presente na nossa vida o tempo todo, né? Desde a hora que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, né? Sem dúvida. Com certeza. E assim, isso também está dentro do nosso contrato encarnatório. Eu assim, não me canso de resgatar a internet. Eu me lembro de conversas com colegas quando, assim, começando a ver alguma tecnologia e surge a internet, só pode ter sido o plano superior fazendo alavancagem no processo de comunicação. Porque a pessoa que criou a internet, ele não imaginava que ia chegar nisso. E começou fazendo uma comunicação entre duas salas. E acabou transformando o mundo. Então, isso não é uma interferência do plano espiritual que tem amplas comunicações, os carros volitórios e tecnologias que a gente ainda nem é capaz de imaginar dentro do nosso conhecimento encarnado. Então, a inspiração vem de acordo com os nossos acordos, com os nossos contratos e principalmente de acordo com a necessidade da população e da evolução do planeta. Porque não é eu querer ser um bambambam disso ou daquilo. É um projeto muito maior. Vamos lá. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que em certa circunstância têm uma vaga intuição de acontecimento vulgares do futuro. Isso aqui são aquelas pessoas, eu senti uma coisa de um acidente, eu senti uma energia alguma assim, a gente vê isso com frequência. Eu vejo que são essas pessoas aqui antes dos médiuns proféticos efetivamente, certo? Até vou ler o profético para a gente falar dos dois. É isso aí. Médiuns proféticos. Então, eu falei de pressentimento e aí os proféticos. É uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem, com a permissão de Deus e com maior precisão que os médicos de pressentimentos, a revelação de acontecimentos futuros, que têm interesse geral, sendo encarregados de torná-los conhecidos aos homens para sua instrução. Se há verdadeiros profetas, há muito mais falsos, que tomam os devaneios de sua imaginação por revelações, quando não são trapaceiros mesmo, que se fazem passar por profetas por ambição. E aí ele chama a gente para
ler o Livro dos Espíritos sobre as características do verdadeiro profeta. Como é profundo e amplo, né? O de pressentimento e o profeta que tem a atribuição, né, autorizada de fazer com que as pessoas tenham essa informação. Venha para modificar, é de interesse maior. Deixo aí para vocês. Eu vou me reservar a não falar muito desse tema hoje. É bem complexo, né? Porque existem, infelizmente, os que se aproveitam, né, dessa... E aí depreciam, acabam, né? Existem pessoas que, inclusive, se fazem de... como é que se diz? Usam isso como... De guru. Exato, exatamente, me faltou a palavra. E aí acabam cobrando, né? Cobrando, né, para ler o futuro, para indicar alguma coisa que precisa ser feito, sabe? Aquela, traga o seu amor em 3 dias, mais ou menos, essas coisas assim. E isso é muito, eu fico muito chateada com isso, assim, porque a maioria das pessoas que usam disso para se valerem financeiramente, na realidade, muitas delas não têm mediunidade, né? Eles fazem isso para... E aí nós que temos isso, assim, às vezes eu me privo de falar alguma coisa porque eu tenho medo, assim, de não ser compreendida, né? Porque às vezes tu tem aquele pressentimento, aquela intuição, assim, mas aí tu, né, não... Aí eu me privo, assim, eu disse, não, eu vou ficar quieta, faço uma oração, sabe, por aquela pessoa, por aquilo que vai acontecer, mas eu prefiro, assim, para não ser criticada, né, não ser mal entendida, assim. Exato, O John até diz aqui, nem tudo que é revelado precisa ser exposto. Aliás, a maioria das vezes é assim. Exatamente. E eu gosto de trazer sobre esse tema, para a gente concluir, estamos no final, o filme Ghost, que aquela vidente, ela fazia toda aquela encenação que quando ela começou a perceber que a mediunidade dela existia de verdade, ela entrou em desespero, né? Inclusive, quando ele tentou convencê-la que ele cantava um elefante incomoda muita gente, o tempo inteiro em volta dela, até ela fazer o que ele queria. Então, nós encerramos a noite de hoje aqui nesse ponto dos médiuns proféticos, que eu acho pertinente na próxima semana a gente retomar, porque o tema pode ser mais amildado. Sem dúvida. Certo? Já estamos no avançado da hora. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? A Dulce vai fazer para nós. Perfeito. Muito obrigada por todos que estiveram Muito aqui obrigada. presentes. E vamos agora ouvir a nossa querida amiga e irmã Dulce harmonizando o nosso encerramento. Vamos então mais uma vez agradecer pela oportunidade do aprendizado. Agradecer por tudo que foi nos trazido como forma de conhecimento, que seja para a nossa evolução espiritual, sabendo e lembrando todos os dias que estamos aqui de passagem, num processo de amadurecimento e crescimento espiritual, porque a vida continua. Agradecer a todos que estiveram conosco, que estão nessa caminhada, nessa evolução. Agradecer a casa, o Caminho da Nova Era, que nos permite estar contribuindo com isto. E pedir para que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, que venham bons pensamentos, bons ensinamentos e que a gente possa usar disso num amanhã melhor. Com a prece da Mãe Maria, nós encerramos as atividades de hoje,
convidando a todos para domingo, às 20 horas, o Evangelho no Lar. Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de Senhor é convosco. É convosco. Bendita sois Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Jesus, rogai por Deus rogai por a nós encarnados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim Que assim seja, que as nossas orações recaiam também por esses irmãos que aqui, em várias partes, estão sofrendo com o frio, sem abrigo e sem alimento. Piedade, rogando piedade e compaixão, que brote a caridade no coração de quem passa junto a eles. Que assim seja, boa Que assim noite. seja. Até Boa noite. Boa noite, gente. Até domingo. Boa noite. Até Boa domingo. noite. Até domingo.